No caso do milho, o milho é aquele fator que é o mais demandado, né, para engordar frangos, engordar suínos. Na última sexta-feira, nós tínhamos o impacto geral da informação. O milho já vem com reduções de valores por conta de uma expectativa maior de colheita na segunda safra e um bom desenvolvimento desta mesma safra. Mas tivemos aí esse a mais em relação à gripe aviária. Para falar a respeito deste tema, vou começar perguntando sobre este tema. Na verdade, nós vamos conversar ao vivo com Roberto Rafael, que fala ao vivo conosco aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, pela internet. E, Roberto, há uma série de fatores que podem ocorrer e os mercados são muito sensíveis, né? Há uma sensibilização de mercado. Antes de entrar no ar, eu estava olhando o painel na B3, eu vi a boi caindo, o milho também caía. Em relação ao milho, principalmente aqui no Brasil, a gente já pode falar que sexta-feira nós tivemos um impacto, esse impacto ele é absorvido mais rapidamente na comercialização e principalmente na precificação do cereal. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano Reis, é um prazer estar com você e com todos os ouvintes do Agricultura BR. Hoje na verdade eu vim para São Paulo, eu vim para uma reunião numa grande multinacional de pet food, então eu estou aqui num lugar mais aberto, mas está dando para escutar bem. Veja, na verdade, acho que a primeira coisa que eu gostaria de dizer exatamente é que acho que a população primeiro tem que seguir as orientações que está sendo falado, que a carne, na verdade, de frango, ela pode ser consumida, os ovos, a carne, é uma coisa que não tem nada a ver com uma passagem de vírus para o ser humano, né? Então, acho que tem que continuar o seu consumo e tomar muita atenção, porque às vezes venham falar mídias que não tenham muito credibilidade e falar sobre o assunto. Enfim, sobre o mercado de milho, tá, Fabiano? Eu acho que a gente na sexta-feira foi um dia de observação, né? Nós tivemos ali algumas quedas, mas até estava um pouco sintonizada também por ser, às vezes, uma sexta já é um período de menos movimento, mas também impactado pela maior oferta esperada por conta de uma boa safrinha, bom desenvolvimento da safra brasileira e a expectativa de boas produtividades e uma boa produção no Brasil, tá? É lógico que agora, ao decorrer do tempo, né, para nós é uma corrida contra o tempo. Eu, como brasileiro, acho que todo mundo também estamos torcendo para que, na verdade, a gente consiga evoluir em alguns protocolos são muito mais rigorosos, como esse da China, como da União Europeia, que pedem aí 60 dias de embargo. Você tem o do Emirados Árabes, Japão, que, na verdade, eles só bloqueiam, na verdade, em alguns pontos próximos à ocorrência, né? E o interessante também dizer que, na verdade, toda a produção de frango do Rio do Sul, a maioria dela vai exatamente para os Emirados Árabes. Então, a China, que é o nosso maior importador, com mais de 560 mil toneladas de frango por ano, né? Ela deu um embargo nacional e a nossa expectativa é que a gente corra, né? E é uma corrida contra o tempo, né? Para que a gente consiga fazer essa liberação o mais rápido possível, mostrando que pelo menos nosso setor de carnes é tido como o melhor, o supremo, na verdade é o sarrafo mais alto que existe em termos de sanidade, de controle de sanidade no mundo, né? Então eu acho que a gente vai ter uma resposta rápida para isso, é isso que nós torcemos, porque a gente não pode, na minha opinião, eu acho que 60 dias é muita coisa e certamente vamos ter flexibilização, e se a gente tiver um período mais prolongado, que chegar nesses 60 dias, afeta efetivamente o mercado de milho, porque a gente já tem aí uma situação de excesso de oferta, a safra americana também indo bem, e se a gente tiver um cenário de redução de consumo, né, que isso passa a ser mais um pouco para adiante, e isso diminui o consumo, aumenta a oferta, enfim. Então, mas eu estou muito na expectativa de que nós vamos conseguir adiantar isso daí, como foram alguns outros casos aí de problemas de sanidade, na parte de bovinos também, foram resolvidos mais rapidamente do que se esperava. Roberto Rafael, uma das questões que nos chama a atenção, né? Primeiro, a ação, né, dos protocolos que o Ministério da Agricultura aqui no Brasil tomou, passa muita credibilidade. E um dos fatores que a gente sempre destaca aqui no canal do Boi é que esse vírus, através de aves migratórias, através de aves selvagens, ele circulava no país, né? Nós tivemos identificação de aves migratórias em alguns casos, em regiões praianas
de aves contaminadas, né? Mas isso não acontecia nos nossos aviários comerciais, né? E está se preparando, como o Ricardo Santin agora há pouco falava, o presidente da BPA falava aqui no Agricultura BR, estava muito preparado para uma ocorrência como essa. Então, como agir? No caso do mercado do milho, a sua demanda, porque a gente sabe muito bem que o ciclo do frango, né, o ciclo da produção de carne de frango e até mesmo de ovos, ele é muito rápido, né? Você pode pensar aí numa média de 32 a 33 dias nesse ciclo, se você quiser trazer uma redução mais expressiva. Então eu te pergunto, nós podemos estar vivendo já nesse momento, né, já percebendo uma movimentação de congelar produção, né, parte dela, como eu já disse aqui no programa, vai ganhar mercado mesmo, vai competir com carne bovina, carne suína, com outras proteínas, isso é um fato, mas ele tem a velocidade de reduzir essa produção no país de uma maneira bastante rápida. E isso, consequentemente, afeta a demanda por milho. Só que em algum momento, né, correndo tudo como a gente acredita, porque há muito otimismo, né, até porque se acredita muito nesse processo que o Brasil faz, em algum momento vai ter uma recuperação dessa produção. Nesse caso, a demanda futura não compensaria esse estresse mercadológico que a gente está vendo agora ou que pode ver nos próximos dias? Fabiano, eu só ainda falando um pouquinho sobre a carne, que eu acho que valeria a pena também frisar, eu acho que pensar o Brasil não podendo embarcar para alguns países é até meio insano, porque na verdade a maioria dos países estão convivendo com esse tipo de problema, e quem é o maior exportador de carne de frango? Então por isso que eu acho que vai ter uma corrida com o tempo, até mesmo para quem está comprando lá, os nossos importadores, querem que o Brasil esteja no mercado, porque isso aí vai fazer ter um preço um pouco melhor. Sobre esse aspecto da questão de consumo, sim, o reflexo já está acontecendo. A gente não tem, nesse momento, condições de especular. Qualquer número que venha se falar agora nesse momento é um pouco especulativo. Não dá para se falar o quanto que isso já começa e quanto será a repercussão disso. Nós precisamos, eu acho que alguns dias para a gente, na verdade, entender todo o processo, ver se tem algum avanço, né? Mas, certamente, nós teremos agora uma redução de consumo, né? Para o setor de aves, principalmente para as carnes que são exportadas. Por isso que é muito bom frisar que, na verdade, a população brasileira não tem que temer, porque a carne não tem nenhum problema. O problema é, às vezes, esse vírus ir para outro país e afetar outros países, as aves que vão morrer por lá. Então, por isso que existe essa restrição de sanidade. Agora, o que, na verdade, a gente precisa continuar consumindo, até mais, porque os preços vão melhorar nas gôndolas, né? Mas assim, a gente vai ter uma redução sim de consumo nesse momento. Não acredito que no mercado interno o consumo de frango vá ser afetado, então da exportação. O equivalente que nós vamos entregar no consumo de milho, redução, é exatamente esse volume que deveria estar indo mais para exportação, tá certo? Então, eu acho que ainda é cedo a gente falar em números, né? Mas que vai haver uma redução sim. Depois, na retomada, é lógico, nós vamos ter uma perda, na verdade, nesse período em que o Brasil estiver se posicionando, exportando a sua carne, de algum local eles vão ter que pegar, de algum outro país vai ter que pegar. Então, depois eu diria que acho que a retomada, talvez por algumas reduções de plantéis, vai acontecer lá na frente. Mas, infelizmente, para o consumo de milho no ano, Fabiano, eu acho que a gente já tem que dizer que esse setor, o setor de rações, o principal de avicultura, de corte e poedeiras, né, pode trazer uma redução, pode não, irá trazer uma redução do consumo de milho, tá? Mas que também nós temos aí outros setores, como o mercado de etanol, que vem consumindo bem e pode até, de repente, contribuir para diminuir um pouco esse impacto. Mas nós vamos ter, efetivamente, no ano, uma redução de consumo.